o meio do ano finalmente chegou e com isso a gente termina o nosso segundo trimestre de leituras. Se você é novo aqui, meu nome é Luana, eu posto aqui no YouTube sobre dicas de idiomas e livros. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. Esse segundo trimestre foi muito melhor no quesito de leituras, tanto na qualidade das leituras quanto em quantidade. Eu consegui ler muito mais. Maio, para mim, foi o melhor mês, mas a gente vai chegar lá. A minha meta anual é de 30 livros. Eu não fico muito presa nessa quantidade, porque eu sei que às vezes eu vou ler livros mais longos, que vão demorar mais. Então é só mais pra eu ter uma base e uma inspiração também, porque às vezes eu não tô lendo nada e aí eu lembro, nossa, mas eu tinha que bater 30 livros esse ano, né? Aí eu vou ler. E uma coisa que me ajudou muito nesse segundo trimestre é que eu diminui muito meu tempo de tela. Todos os momentos que ao invés de eu estar no Instagram, no TikTok, eu estava lendo. Então isso fez com que eu conseguisse ler muito mais. Como minha meta anual é de 30 livros, eu falei, não, até metade do ano eu espero ter lido 15. E no final eu acabei lendo 21 livros. Então tá batida a meta, entendeu? Mas vamos falar aí mês por mês. Em abril foi um mês um pouco mais tímido, vamos dizer assim. A gente começou lendo no Clube do Livro Odisseia Literária, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey, é um livro brasileiro. E esse livro me encantou muitíssimo. Então, a Pequena Coreografia do Adeus, ele conta a história de Júlia, né, a filha de pais separados, que passou por muitos traumas durante a sua infância. E a história oscila entre ela criança e ela adulta, e de como esses traumas, essas vivências dela fizeram o que ela é hoje. Ela é muito interessante de ver ela tentando quebrar os padrões e se tornar uma pessoa independente e também com a sua própria individualidade. A autora trata temas sérios com uma sensibilidade muito boa, sabe? É muito poético, mas não é um poético de só para ser bonito. É uma poesia com sensibilidade mesmo. E eu achei o livro muito encantador. Eu dei 4 estrelas. Eu só não dei mais estrelas por conta do final. O final para mim foi muito corrido, é quase como se ela cortasse, assim, sabe? Dá uma quebra de expectativa. Então isso fez eu tirar uma estrela do livro, mas eu recomendo muito. Principalmente se você está buscando um livro brasileiro que seja curto, rápido de ler, em uma sentada, gente. Um dia você consegue ler esse livro. Então, eu recomendo muito este livro para vocês. Ainda em abril, se você viu o meu vídeo do trimestre passado, vocês sabem que eu tô numa coisa aí de reler fantasias dos anos 2010, 2000. E aí, chegou um momento do meu grande queridíssimo, que eu releio quase todos os anos, que é a Academia de Vampiros. E dessa vez eu levei minha amiga para ler comigo pela primeira vez. E, gente, eu sei que esse livro é uma bomba, tá? Mas é uma bomba boa. Eu gosto muito desse livro. É uma história de vampiros, né? Só que ela é diferente, porque ela não vai contar a história de um vampiro se apaixonando por uma humana. Ela vai contar a história, na verdade, de uma meio vampiro, que é as Dampiros, né? Dampiros, que são metade humano, metade vampiros. E eles têm o dever de proteger os vampiros moróis de outros vampiros que são mais perigosos, que são sem consciência, que são os estrigóis. E é muito interessante, gente. Eu amo a Rose, que é a personagem principal. Eu acho ela extremamente, assim... Eu acho que é a minha personagem favorita de livros. Juro pra vocês. Vence até da própria Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. Porque eu acho a personalidade dela fantástica. E ela é muito... Ela comete muito erro. Muitos erros durante os livros. E no final você vê claramente um amadurecimento dela. Mas sem perder a essência dos personagens. Porque às vezes eu vejo muito que as personagens femininas, principalmente, para elas amadurecerem, elas perdem, tipo, o carisma, sabe? O molho. E a Rose não perde, entendeu? No final, você sabe que ela tá mais madura, mas você ainda vê e você fala, that's so Rose. Então, eu amo, amo. Então, assim, é o seguinte, 5 estrelas no coração, tá? Sei que é ruim, mas 5 estrelas no coração. E ainda em abril, gente, eu não sei o que aconteceu comigo em abril. Eu tava nessa pegada de ler essas fantasias dos anos 2010. E eu tinha a coleção inteira de Fallen, de Anjos Caídos. E Fallen tem um lugar muito especial para mim, porque foi a primeira saga que eu li junto com Percy Jackson. Então, foi os primeiros livros que eu li na minha vida. E eu, quando eu li, na verdade, né, não tinha lançado o último livro ainda. Na verdade, não tinha lançado os últimos 2, se eu não me engano.
Então, e eu nunca li o último livro. E eu tenho a saga inteira, são acho que 6 livros. E eu nunca tinha lido o último livro. Eu ficava assim, ai, quando der eu leio, que eu leio tudo de uma vez, porque eu já não lembro mais de muita coisa, não sei o quê. Eu falei, ai, que hora perfeita pra eu reler, né? Eu vou reler todos, que aí eu já leio o último livro, sem spoiler, sem nada, porque eu nunca vi spoiler do final de Fallen. Então vai ser perfeito. Gente, que livro ruim! Lauren Kate, me perdoe, mas não dá, amiga, não dá. Eu não consegui terminar o primeiro. Eu consegui terminar o primeiro, mas tipo, foi me arrastando num nível. E aí eu falei, não, gente, eu não vou conseguir ler todos os outros até chegar no último. Aí eu fui pegar spoiler. E ainda bem que eu não li, porque que finalzinho. Eu de 14 anos, 13 anos, teria amado, tá? Mas eu de 25 hoje, já não rola mais, galera. Sério, não deu. Fica na memória mesmo, entendeu? Eu dou 2 estrelas hoje, mas assim, fica na memória, sabe? Porque pra mim foi muito, muito especial. Esse livro foi um dos primeiros que eu li. Mas Fallen, ele me gerou um problema. Porque quando eu terminei Fallen, eu entrei numa puta ressaca literária. Gente, juro. Eu comecei em maio tentando ler uns 5 livros diferentes. Eu não conseguia passar do primeiro capítulo, porque eu estava completamente numa ressaca literária. Eu falei, não acredito nisso, que Fallen vai estragar a minha meta de leitura. Eu tentei tudo quanto é tipo. Eu tentei o livro do Clube do Livro, eu tentei livro de fora, eu tentei livro físico, eu tentei de tudo. E aí eu falei assim, bom, não tem outra, né? Eu vou ter que apelar para ela, né? Vou ter que apelar para a rainha de tirar da ressaca literária, a Frida McFadden. Em maio eu comecei lendo A Empregada Está de Olho, que é o terceiro livro da Frida McFadden, da saga da Empregada. E eu não quero dar muito spoiler, porque já é o terceiro livro, se você não leu o primeiro, né? Mas conta basicamente a história ali de Millie, que ela acabou de sair da prisão. A gente não sabe ainda por que ela estava na prisão. E ela precisa encontrar um emprego, né? Ela precisa se estabelecer. Só que ninguém quer aceitar ela, porque querendo ou não, ela tem um histórico ali de estar na prisão. E até que ela consegue um trabalho numa casa de pessoas muito ricas para trabalhar como empregada. Ok, com o decorrer da história, a gente percebe que aquela casa ali não é tão boa e maravilhosa como faz pensar. É um livro, o primeiro livro, gente, é bom, tá? Bom assim, nada surpreendente. A escrita da Frida McFadden é muito simples, tanto é que você consegue ler tudo em um dia. A escrita dela é muito simples, não é nada revolucionário, não é nada chocante, não é nada de nada, entendeu? Mas ele cumpre o papel de entreter. Então, se você quer buscar uma coisa para te entreter, A Empregada, o primeiro livro, é muito bom para isso. Eu gostei particularmente do primeiro livro, eu dei 3 estrelas, eu achei divertido. Ele cumpre o papel de entreter. Novamente, não é nada revolucionário, mas ele é gostoso de ler. E eu fui achando que o segundo e o terceiro livro iam ser dessa mesma forma, mas não foram. A autora escreveu aquilo para ganhar dinheiro, gente. Não tem outra resposta para isso, porque ela se perde completamente. Os personagens se perdem, a Millie perde o protagonismo da própria história. Sério, não deu. E esse terceiro livro foi o pior de todos, eu acho. Eu dei 1,5 estrelas, porque no segundo livro eu tinha dado 2 estrelas. Dei 1,5 estrelas, porque, sério, não deu. Mas, entretanto, porém, todavia, cumpriu o papel dele. Cumpriu o papel dele. E eu consegui sair da ressaca literária. E aí, enfim, aí eu cortei tudo de tela, de celular. Cortei muito mesmo. Coloquei limite em todos os aplicativos. E meu maio decolou a partir disso. Como eu tinha acabado de ler um trash aí, né? Um trash book, eu resolvi ler uma coisa um pouco mais reflexiva, sabe? Não fosse tanto para entretenimento, mas que me fizesse refletir também. Porque eu acho interessante intercalar entretenimento com alguma coisa um pouco mais séria ali. E eu resolvi ler o físico de Cadernos do Subterrâneo, né? Que vem também em Notas do Subterrâneo ou Notas do Subsolo. Essa versão aqui é do Clube de Literatura Clássica, por isso que ele vem como Cadernos do Subterrâneo. Por quê? Porque a tradução deste livro foi feita pela Nina Guerra e pelo Felipe Guerra. Eles são especialistas em Dostoiévski, porém, eles são de Portugal. Então, a tradução ela vem como português de Portugal. E no começo, esse livro me custou muito para ler. Muito, porque
toda hora, toda página, basicamente, você tem uma nota de rodapé explicando o significado de alguma palavra que é do português de Portugal, porque a gente acha que é parecido, mas não é tão parecido assim não, gente, tem muita diferença. Então o começo foi bem difícil, mas depois eu engatei na leitura, e a leitura é muito, muito boa, eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas para ele. Ele vai contar a história de um homem, ele não se apresenta pra gente, mas ele vai se colocar como narrador, né, dessa história, se apresentando como um homem mau, um homem repulsivo, um homem doente, que está à margem da sociedade, mas que ele mesmo se colocou ali. Então, ele traz muita reflexão e tem muitos momentos que você fica com muito ódio do personagem, que você fica, meu Deus, que personagem estúpido, que personagem burro. E muitos outros momentos você fica, meu Deus, será que eu não sou tal qual este personagem? Porque o Dostoiévski, ele tem essa capacidade, né, de fazer você sentir ódio ao mesmo tempo que você se vê naquele personagem. Então, é muitíssimo interessante. Foi a primeira obra do Dostoiévski que eu consegui terminar. E eu recomendo para quem quer começar a ler o autor, porque é um livro curto, rapidinho de ler e não é tão difícil. Porque, por exemplo, eu tentei Noites Brancas e não deu Noites Brancas para mim. Até agora não consegui. Não foi dessa vez. E aí, como eu falei para vocês, que eu preciso fazer essa intercalada. Logo depois eu comecei a ler Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie. Este livro é o segundo livro da Agatha Christie que eu leio. E esse eu finalmente gostei, porque o primeiro eu li Crimes no ABC e eu não gostei. Eu achei, tipo, o final para mim não fez muito sentido. Porque como, você não tinha como adivinhar, não tinha nenhuma pista do final. E eu não gosto de final assim, que tipo assim, um leitor não tem como, nem mesmo ter um pensamento final assim, sabe? Parece que foi tudo inventado. Não gostei muito. Mas Morte na Mesopotâmia eu gostei, eu dei 3 estrelas, né? Vou ler a sinopse aqui para vocês. Uma expedição arqueológica com pessoas com toda a espécie e nacionalidade. Um arquiteto inglês, um padre francês de Cartago que decifra as inscrições, uma inglesa, um americano, o casal, 2 rapazes e o doutor e a senhora Leitner. Neste cenário exótico de Bagdá, o tédio da belíssima Louise Leitner, apenas mulher de um arqueólogo, a leva a inventar seus próprios dramas, e ela se diverte provocando os outros. Não é bem muito isso, né? Eu achei um pouco simplória essa introdução aqui, essa sinopse. Mas, enfim, conta a história aí do pessoal em Bagdá, de pessoas de vários lugares do mundo, e ocorre, claro, um assassinato, e aí o nosso grande, queridíssimo Hercule Poirot aparece para investigar o caso. Gostei muito, dei 3 estrelas. A Agatha Christie é boa também para tirar da ressaca, tá, gente? A Agatha Christie é muito boa para isso, porque é um livro curto, rápido, de leite e prende. Você fica fisgado ali, você quer saber logo o final. Então, se você também busca alguma coisa mais leve para te tirar da ressaca literária, leia a Agatha Christie. São mais de 90 obras, se eu não me engano. A Agatha Christie escreveu pra caramba. Escreveu muito. Eu não tô com ele aqui, mas o próximo livro que eu li foi O Médico e o Monstro, do Robert Stevenson. Ele é um livro ali considerado uma obra gótica. Eu gostei dele. Eu li uma versão bem legal, que é uma versão para estudantes, sabe? Então tem muito contexto. Então eu acho muito interessante quando o livro tem bastante notas assim com contextos. Porque às vezes você não sabe que foi escrito em 1800, galera. Tipo, não, você tem muita coisa que você não sabe ou você não entende quando você lê ali. E eu gostei bastante do livro. Eu achei. Ele faz você refletir, né? Nos Estados Unidos, o nome do livro ele vem como The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que eu acho que é um título até melhor, porque ele não te dá, logicamente, um spoiler de uma vez. Mas eu gostei muito do livro. Qual foi o meu problema com este livro? Ele veio depois de Frankenstein. Ele foi escrito depois de Frankenstein. Eu até tenho Frankenstein aqui, da Mary Shelley. E eu gostei muito de Frankenstein, apesar de ser um pouco lento para chegar nos lugares. Eu gostei muito de Frankenstein. E o Médico e o Monstro, ele segue uma pegada parecida, apesar de ir por um caminho um pouquinho diferente. Só que eu senti que não foi tão aprofundado quanto eu senti o aprofundamento em Frankenstein. Só que o Médico e Monstro, ele traz temáticas aí muito interessantes, né, sobre o nosso alter ego, que vem aí depois, o próprio Freud, alguns anos depois,
vem aí para falar, né, sobre o alter ego da gente. Então é bem interessante, porque ele vem antes de Freud, e ele já fala sobre isso, só que sem utilizar propriamente estes nomes. Então eu achei bem interessante, mas assim, não é nada chocante. Dei 3 estrelas. Talvez se eu tivesse lido antes de Frankenstein, não sei. Porque Frankenstein veio antes, tá? E eu achei mais bem aprofundado. Daí, depois de Magic Monster, eu falei, eu quero seguir um pouco da ordem, porque me trouxe bastante contexto esse livro, né? De Magic Monster, porque, como eu falei, ele vem naquele um livro mais didático para estudante. Eu falei assim, eu quero ler alguma coisa semelhante. E 4 anos depois do Médico Monstro, Oscar Wilde publicou O Retrato de Dorian Gray. Eu tava tentando ler esse livro já faz uns 3 anos, gente. Eu não conseguia passar do primeiro capítulo. Eu falei, eu já tô nesse pico, assim, vou ler. E eu li. Essa versão aqui é a versão que o Dorian, que o Oscar Wilde. Essa versão aqui, ela é a de 20 capítulos, a que foi publicada depois, né? Porque a versão original ela tem 13 capítulos e foi censurada. Eu gostei, mas depois de eu ler essa daqui, de 20 capítulos, eu fui ler a de 13. Não muda muita coisa, aqui adiciona alguns elementos a mais, mas se eu fosse você, eu leria a versão censurada, a versão que foi censurada, que é a versão de 13 capítulos, que é a original. Essa daqui eles reescreveu, né? Mudou algumas coisas, porque a versão de 13 capítulos, ela era um pouco mais explícita, tá? Eu recomendaria você ler essa versão de 13 capítulos, porque tem um momento que isso aqui fica muito maçante. Bom, o retrato de Dorian Gray, ele vai contar aí a história, né, do Dorian Gray. Ele é um homem não, um jovem, né, de 17 anos, muitíssimo bonito, encantador, né? Tudo que ele fala e faz, as pessoas ficam encantadas, porque ele é muito bonito. E ele é amigo do Basil. Basil é um pintor, e ele é obcecado com o Dorian Gray. Tudo que o Dorian fala, ele faz. Ele é completamente obcecado pela beleza do Dorian Gray, principalmente. Então, ele apresenta um outro amigo, que é o Lord Henry. Lord Henry é o cão, entendeu? Lord Henry é literalmente tudo de errado. E Lord Henry, ele faz o Dorian perceber que a beleza dele é única e a sua juventude é única. E que vai ter um momento que ele vai envelhecer e o prazer vai deixar de existir, porque ele precisa viver a juventude dele o máximo que ele consegue. Esse livro traz muitas reflexões e ideias do hedonismo, né, que é aquela busca pelo prazer. O objetivo da vida é a busca pelo prazer. O Lord Henry coloca muito isso na cabeça do Dorian Gray. Então o Basil, ele faz um retrato do Dorian Gray. E o Dorian Gray, ele fica, meu Deus, esse retrato vai permanecer sempre lindo e belo. E eu vou envelhecer, eu vou ficar feio. Isso é injusto. Eu queria que fosse o contrário, que eu sempre pudesse ficar bonito. E aí meio que cai uma maldição nele. E essa maldição faz com que ele não envelheça, mas todas as coisas erradas, né, que ele faz, todos os pecados que ele faz, caem sobre o retrato. E aí é uma coisa que só ele sabe. E o retrato ele vai ficando horrendo, vai pegando ali a verdadeira. É como se o retrato fosse a alma dele. É mais ou menos isso que ele quer passar. Enfim, tem muitas particularidades desse livro. Eu acho que uma coisa muito importante é o contexto dele, porque esse livro ele trata muito, principalmente a versão censurada, ele trata muito sobre a homossexualidade. E o Oscar Wilde, inclusive, foi condenado por conta disso, por conta deste livro. Esse livro foi usado como prova contra ele. E ele estava assim, começando a carreira dele naquele auge, ele estava vendendo isso aqui. O retrato de Dorian Gray estava crescendo, né? E ele foi condenado por conta de um caso, né? Uma relação que ele tinha com um outro homem, com um lord. E eles usaram o livro como prova, porque mostraram, no livro mesmo ele já fala sobre homossexualidade, então assim, e ele é condenado, tá? E aí, depois que ele é condenado, ele sai da Inglaterra e ele vai para Paris e é lá que ele morre. Ele escreve mais um pouco, mas tipo assim, ele perde toda a vida dele, basicamente, por conta disso. Então, o contexto histórico deste livro é muitíssimo importante. Eu dei 4 estrelas pro livro. O final é muito bom, o final é bem legal.
Só que, como eu falei, na versão de 20 capítulos tem uma hora que fica um pouco maçante. Mas eu recomendo muitíssimo. Inclusive, aqui também tem muita reflexão sobre o nosso alter ego, nessa parte da nossa alma e tudo mais. Então é muito interessante ler este livro. Recomendo bastante que vocês leiam. Chegamos em junho, e em junho eu estava necessitada de uma boa farofa. Mas eu queria uma farofa boa, sabe? E aí eu resolvi ler O Príncipe Cruel da Holly Black, que é uma trilogia aí de fantasia que estava sendo muito, que é muito bem falada, né? E eu falei assim, eu vou tentar, vamos ver se eu gosto. Eu não sou muito fã dessa coisa de féricos, mas eu acabei gostando bastante. Eu gravei um vídeo aqui pro canal, não sei se já vai ter saído quando eu lançar este vídeo, mas eu acho que sim, que é contando toda a história, o que eu achei e tudo mais. Então, assistam. Mas no geral, sendo um pouco mais curta, aqui a gente vai ter a história de uma humana, que é a Jude, que ela é carregada ali, sequestrada para o mundo férico, quando ela ainda é criança, então ela cresce naquele mundo ali. E aí Jude começa a se envolver ali em brigas, intrigas, luta pelo poder, pelo trono, enfim, é um livro muitíssimo bom de fantasia, muito difícil falar sem dar spoilers. Gostei bastante. A escrita da Holly Black é boa, é fluida, é nada revolucionário em questão de fantasia, tá, gente? É o de sempre. É o que, é o que tem. Eu dei 3 estrelas, achei um livro bom, me pegou, me fisgou e me deixou obcecada. Porque eu acho uma boa fantasia, te deixa obcecada. Então eu gostei bastante. Eu gostei do romance, que não é muito o ponto principal, mas ele tá ali. Logo em seguida, eu li acho que esse livro em um dia. E depois eu li o segundo livro logo em seguida. Porque eu tava, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Que é o Rei Perverso também, da Holly Black. E esse segundo livro foi muito bom. Eu dei 4 estrelas. A Holly Black arrasou neste livro, tá? Eu terminei esse livro meia-noite xingando, nossa senhora, assim, revoltadíssima. Amei esse segundo livro, foi muito bem escrito, com muita trama acontecendo. A personagem principal, a Judy, é uma personagem que eu gostei muito. Ela tem profundidade, ela é um personagem muito bem feito, muito bem escrito. E eu gostei muitíssimo do segundo livro. E aí eu tava nessa, meu Deus, eu quero ir pro terceiro logo, só que ao mesmo tempo eu tinha que ler o livro do clube de literatura, né, do Odisseia Literária. Eu não vou ler o livro, porque senão eu vou me perder nesse negócio de fantasia e vou acabar me atrasando. E foi quando eu fui ler o livro de junho que a gente escolheu, que foi O Colecionador, do John Fawkes. O Colecionador é um livro de 1968, se eu não me engano. Ele é considerado um clássico ali do suspense, inclusive, que ele revolucionou bastante essa questão do suspense, e conta a história de Miranda, que é sequestrada por este homem, né, pelo Ferdinand. E este homem, ele é completamente louco da cabeça. Ele viu a Miranda uma vez, se apaixonou por ela e começou a segui-la durante vários anos, até ter a oportunidade, ele ficou rico, e aí teve a oportunidade de sequestrá-la. E aí, na cabeça dele não era um sequestro de tipo assim, ah, vou fazer você fazer as coisas para mim. Não. Ele queria que ela amasse ele, né? Na cabeça dele, ela ia começar a se apaixonar por ele quando ela visse realmente que ele é uma pessoa. Esse livro foi um soco no estômago para mim em muitos momentos. A primeira parte é a parte do dele contando e a segunda parte é a versão dela contando, né? Todos esses fatos. E para mim foi um soco no estômago muito grande, um nojo muito grande. O final me trouxe revolta, me deixou muito irritada, mas a escrita do John Fawkes é sensacional. Ele faz coisas que você termina o livro odiando o autor, mas depois você entende exatamente o porquê que ele colocou todas essas coisas, fez todas essas coisas. Ele te deixa realmente irritado com o próprio autor, mas é genial, genial. Por exemplo, seria muito fácil ele colocar a personagem que é a vítima como uma pessoa doce, uma pessoa que você facilmente simpatiza com ela, né? Facilmente você veria o sequestrador como ruim e ela como a vítima. Mas tem muitos momentos que você começa a ter raiva da Miranda.
E ele faz isso extremamente de propósito para fazer você questionar. Eu achei muitíssimo interessante. Recomendo, é uma leitura que eu recomendo. Inclusive, este livro, ele tem o começo muitíssimo parecido com Dias Perfeitos, do Rafael Montes, tá? Muita gente fala que foi cópia. E realmente é muito parecido, gente, o começo. Depois segue uma linha completamente diferente, tá? Que inclusive parece que foi inspirada em outros filmes antigos também, mas não vamos falar muito disso. Mas o começo é muitíssimo, muitíssimo parecido. E 1968, lembrando que esse livro do John Fawkes, ele veio para o Brasil uma vez, mas parou a produção, não produziu muito. E depois ele só veio com a Dark Side, numa versão especial. Então, né? Ainda em junho, eu finalmente li o terceiro livro de O Príncipe Cruel, que foi A Rainha do Nada, e foi uma decepção. Eu fiquei tão decepcionada, gente, porque o Rei Perverso foi aquela coisa assim, e depois A Rainha do Nada foi ladeira abaixo. Não vou dar spoilers, né, porque é uma trilogia, mas o que foi o problema pra mim? Pra mim, a autora se perdeu nos personagens em si, as características dos personagens, a personalidade dos personagens pra mim ficaram não ficaram boas. A Jude perdeu o protagonismo dela também. E no final, eu esperava que ela teria pelo menos algum tipo de glória e ela não teve, tá? Então, não sei, eu não consegui gostar desse livro. Eu achei que foi muito decepcionante, muitíssimo decepcionante. Ficou meio que faltando um final maior pra Jude, sabe? Não gostei. E o último livro que eu terminei 2 dias atrás é porque tava faltando, entendeu? Tava indo muito bem esse segundo trimestre, tava faltando um livro que fosse uma estrela, e ele chegou, que foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ai, gente, eu sei, não quero ser cancelada, mas não deu pra mim. Não deu pra mim, não deu pra mim. O título da minha resenha, inclusive, foi A Literatura Brasileira Está Tão Carente Assim, porque, gente, este livro, pra mim, tem muitas coisas erradas. Vamos começar pelo básico, que é a escrita. A escrita é fluida, a escrita é rápida, dá pra terminar, tipo, numa sentada. Isso quer dizer que é boa? Não, a gente tem que parar de achar que só porque um livro é rápido de ler que ele é bom, tá? Porque não é. Segundo, essas coisas poéticas, ela é muito poético. Não achei poético, tá? Eu achei que foi uma forçação de barra. Todas as coisas que ela tentou fazer poético. Então, uma cena, peraí, vários momentos que eu achei, meu Deus. Mas eu vou ler um que, quando eu li, eu já até quase joguei o computador pra fora. Eu falei, não é possível. Não é possível, cadê? Dalva já não podia mais tirar o berço de João, nem dela mesma. Estava vulnerável. Um pedaço de pão no leite amolecia. Este é o nível do poético que a gente tá gostando. Como eu falei, gente, eu falei da pequena coreografia do Adeus da Aline Bay, que foi muito bom. Ele trata de temas sensíveis, né? Como a Carla Madeira trata, são temas diferentes, claro, mas é um tema sensível. E você sente, você vê a sensibilidade poética que tem, você sente aquilo. Isso aqui, para mim, foi uma forçação de barra do começo ao fim. Muitos momentos que, tipo assim, ela colocava uma frase de efeito, tá? Tinha muita frase de efeito que não tinha conexão real com aquilo. Até no superficial até tem uma conexão. Mas quando você via no mais profundo, assim, sabe, era uma coisa tão jogada ali, me incomodou muitíssimo. Mas isso aí, ok, né? Porque o que eu vejo muita gente defendendo esse livro é por conta disso, que é muito poético, é muito sensível. Não achei nada dos dois, tá? Não achei. E depois tem as problemáticas em si, galera, porque isso aqui, sério, como eu falei previamente também, nenhum livro tem obrigação de te dar uma moral, de te dar um final feliz. Não é fábula. Livro não é fábula que tem essa obrigação. Mas cada escolha que a gente faz na escrita de um livro, do que colocar ali, é político, sabe? Tem uma escolha política. Aqui a gente não está falando de presidente, governador, nada. É uma escolha. A nossa existência é política. E o que a gente escolhe deixar na arte também é político. Então, o livro ele é narrado em terceira pessoa. Então, a gente não está seguindo o pensamento de uma pessoa para justificar certas passadas de panos que existem ali. Porque um narrador,
ele acaba querendo ou não tendo um pedaço do autor ali, tá? Não dizendo que a obra é 100% o autor, o que o autor acha, não é, isso aí de forma alguma, mas tem um resquício do autor ali. Então, algumas coisas que me revoltaram, são várias. A gente tem uma quantidade excessiva de cenas pornográficas para um livro curto, que é um livro de 200 páginas. Um livro curtíssimo e tem muita cena pornográfica. Eu entendo que a gente está falando aqui de um livro que tem relação com as putas, né, com a prostituição, mas não precisava de tanto e de ser tão explícito assim, tá? Principalmente porque a gente tem ali a Lucy, que é a puta, né, principal do livro. E quando ela é apresentada pra gente, ela é menor de idade, tá? Ela é uma jovem, ela deve ter isso, uns 16, 17 anos, quando conta. E ela é colocada como se ela tivesse vocação pra ser puta. E tem cenas dela com o tio pornográficas e explícitas, tá? O que me preocupa, cenas como essa, elas têm uma romantização da prostituição, porque em momento nenhum a gente tem o lado ruim da prostituição sendo falado. Ele tem uma romantização da prostituição e tem uma romantização da sexualidade feminina jovem, né? A gente tem cenas que, gente, eu como mulher senti nojo, mas eu fico imaginando quantos homens por aí não devem ter gostado de ler essa cena da menina de 16, 17 anos fazendo coisa com o tio, de forma tão explícita, sabe? Assim, faltou sensibilidade nessa altura, com temas tão delicados, eu achei. Fora a sexualização no geral, o livro inteiro, tá? A sexualização da Lucy, eu acho exagerada, como eu falei, principalmente na fase dela jovem, que é quando ela começa, porque nós estamos falando de uma menor de idade. Mas de outras personagens que não tem nada a ver com a prostituição, como a Dalva, que é a personagem principal. Em muitos momentos, ela é colocada ali de uma forma. Ó, tem uma cena aqui que tá falando da Dalva, ela deve ter uns 15, 16 anos nessa época. E ela tá andando e aí tá mostrando as características da Dalva, né? Tipo, ela tem cabelos longos, olhos, não sei o quê. E aí ela fala: o vestido não mostrava nada, mas convidava a imaginar. Pra que falar disso de uma menina de 15 anos? A gente não tá na cabeça de um homem que viu a Dalva e pensou isso. A gente tá no narrador. É uma sexualização do narrador, sabe? Isso pra mim não tem desculpa. Não tem desculpa dessas sexualizações que tem no livro inteiro. E não adiciona nada na trama, essa sexualização, tá? Na maioria das vezes, tipo assim, da Lucy, uma, duas cenas que fosse, já demonstrava que ela era uma puta que gostava de dar. A gente não precisava ter tanta cena, tanta coisa explícita, não tem necessidade. Ah, vamos me chamar de frígida. Me chama, tá? Porque, gente, a gente precisa. Sério, eu acho absurdo isso. Não adiciona nada na trama, entendeu? Principalmente essa parte dela com o tio, isso é bizarro. A autora podia ter colocado, porque isso acontece. Tá? O que acontece nesse livro acontece na vida real, tá? Não tô dizendo que não acontece. Mas ela precisava ter mais sensibilidade. Só isso que eu acho. Mais sensibilidade. Fora a questão, né, da violência em si, que é o tema principal, que o Venâncio ele comete violência com a esposa e com o filho, né? Ele praticamente mata o filho por conta de uma crise de ciúmes. E o final, eu não vou dar spoiler aqui, mas, gente, esse livro fala sobre perdão. Fala mesmo? Pra mim foi uma coisa um pouco sem sentido. Novamente, acontece de mulheres ficarem com seu abusador, mas o final foi de uma forma tão absurda, e principalmente o finalzinho, ele mostra, ela termina como se fosse um final feliz. Não venham me dizer que foi um final aberto, que agora a gente não sabe o que vai acontecer, que ela vai apanhar. Não, ela termina o livro como se fosse um final feliz. E assim, aí agora é mais opinião pessoal, que eu não usei isso para avaliar o livro, mas que me fez não gostar. Mas que não faria tirar estrelas, porque é uma coisa muito pessoal. Que para mim como a maternidade é tratada neste livro, como se a maternidade fosse a salvação de uma mulher e fosse a única coisa, o motivo pelo qual ela
existe. E a segunda coisa é o excesso de pornografia, que também me irrita. E a terceira coisa é que eu sou uma pessoa cristã. E este livro, ele tem muita coisa assim. Tem blasfêmia, tem. E tem coisas que, tipo assim, mostra muito que a autora não segue pro lado cristão. Novamente, eu leio muitos livros, tá, gente? Eu leio diversos livros que não falam de cristianismo, que fazem graça do cristianismo e tudo mais. E isso aqui é uma opinião pessoal. Isso aqui não importa pra minha nota do livro. Mas que pra mim me incomoda. Eu acho que ela tenta muito dar usar o nome de Deus de muitas formas ruins e no final, ai, Deus estava de volta. Juro, gente, quando eu li aquela última frase, Deus estava de volta, eu terminei esse livro, eu fiz um vídeo da minha reação lendo o último capítulo e eu fiquei, nossa senhora, sério. Eu terminei o meu segundo trimestre com esse livro horrível. Pra mim foi horrível, tá? Não dá, não consigo defender, acho ruim, sim. E é isso, gente. Meu segundo trimestre foi isso. Terminou dessa forma um pouco decepcionante. Talvez não tenha terminado, porque hoje é dia 25 de junho. Temos 5 dias pro final do mês. Quem sabe eu não pego algum livro. Perdi o livro. Mas enfim, eu tô tentando ler um livro físico que eu tenho aqui, que tá parado há muito tempo, mas eu não tô conseguindo dar continuidade. Daí eu não sei se eu vou ler alguma outra coisa. Mas enfim, quem sabe até dia 30 eu leia mais alguma coisa, mas eu acho difícil. Sendo bem honesta, acho que vou acabar junho com esta bomba atômica. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.